gente vai falar sobre surdez e todos os problemas que podem atingir a nossa audição. A doutora Melissa Avelino, que é otorrinolaringologista. Ó, nem travei a língua. Vem cá, doutora. E linda, gente. Seja bem-vinda, viu? Aqui em casa. Prazer é tudo nosso. Vamos sentar aqui, ó, pra gente conversar um pouquinho? Sim. Doutora, eu queria que a senhora falasse, né, de início, qual que são as principais causas da surdez. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Prazer é tudo nosso. E falar sobre audição, né? Porque eu falo que a audição é nosso primeiro órgão de sentido. A mãe, quando está carregando o bebê, ela já está ouvindo a voz da mãe, tanto que muitos pacientes às vezes comentam, né? Nossa, quando nasce, ouve a voz da mãe, o bebê que estava chorando acalma, né? Então isso mostra... Da barriga, né? Ouviu minha voz, chutou. A gente já está ali, então a audição é um sentido que acompanha desde, né, da gestação, né? Até nos extremos de idade, né? Que é um momento que se preocupa muito com a perda auditiva, que a gente sabe que os idosos que vão perdendo a audição e não se reabilitam, eles vão tendo um pouco de depressão, vão, como se diz, né? Se tornando aí sem tantas vontades de seguir no dia a dia, porque às vezes num ambiente barulhento, eles não conseguem comunicar com a família. Então a audição, assim, ela é fundamental. E temos os extremos de idade. Com certeza, né? Eu falo muito assim, às vezes a gente não valoriza o que Deus nos abençoa. Para a gente já é comum ouvir, mas para quem está perdendo a audição, sabe o tanto que é difícil. Talvez para a gente, assim, é algo que a gente não vai entender, porque graças a Deus a gente tem uma audição perfeita, mas quem não tem vai perdendo, principalmente quem tem vai perdendo, né? Eu acho que quem nasce já sem... na verdade, assim, isso mudou muito, sabe? Porque, na verdade, hoje nós temos o teste da orelhinha, né? Que é um exame feito em todos, né? É uma lei, né? Hoje, todos os bebês que nascem, eles realizam o teste da orelhinha, né? Você passa ou não passa nesse teste. Então, isso é uma forma já de fazer uma triagem e descobrir, talvez, alguns problemas, porque antigamente, né, eu sou um pouquinho, eu não sou velha, mas um pouquinho, mas... gente. Eu falo que eu sou de uma época que a gente dava um diagnóstico para os pais de que o filho não ouvia e ele ia ser um surdo mudo. Isso modificou totalmente. É mesmo? Né? Hoje, com o implante coclear, se você faz o diagnóstico antes de 2 anos de idade, você vai ter uma criança que fala e que é reabilitada a ter uma vida normal. O que é esse implante coclear? É uma cirurgia. É cirurgia. É uma cirurgia em que é o famoso, o pessoal fala ouvido biônico, né? Então, é feita uma cirurgia na cóclea, que é a parte interna do ouvido, né? E é ativado isso. Então, só que isso precisa ser feito na idade adequada. Tem que Muitas ser vezes precocemente. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque o bebê, muitas vezes ele nasce, os pais não percebem que a criança não ouve, só quando ela não for falar ou quando ela tiver um pouquinho mais para frente que vai se diagnosticar. Então, daí a importância da triagem, mas né? Doutora, esse diagnóstico, a criança nasceu, já tem que ter um especialista lá nesse momento ou é depois? Quando vai para o pediatra, por exemplo, a primeira Na consulta? verdade é o seguinte, o teste da orelhinha faz parte, igual a gente faz o teste do pezinho, faz parte de uma triagem. Certo. A partir do momento que eu tenho um teste negativo, eu preciso procurar o otorrinolaringologista para fazer uma avaliação. Algumas crianças, por exemplo, crianças que são sindrômicas, que nascem com alguma malformação, crianças que ficaram em UTI, nós consideramos essas crianças como crianças de risco. Então, elas fazem, além do teste da orelhinha, um outro exame, que é o BERA, né? Que é um exame para a gente já conseguir triar isso precocemente. Entendi. Agora, né? doutora, a gente falou das crianças que talvez nascem com algum problema. E aquela pessoa que adquire a surdez depois de algum tempo? Eu queria que a senhora falasse o que a pessoa tem que ficar observando em relação ao ouvido, à audição, quando procurar um otorrino. Perfeito. Eu acho que a gente pode, então, mais ou menos dividir por faixa etária, certo? Nós temos essa questão da triagem, logo ao nascimento. Nós temos a questão da fase pré-escolar,
que é no momento que a criança está sendo alfabetizada e que ela está adquirindo outras habilidades, que aí nós vamos ter outras causas. Ela nasceu, ela ouve bem, só que ela pode, por exemplo, a principal causa de perda auditiva na faixa etária pré-escolar é o que a gente chama de otite média serosa ou otite média secretora. É o acúmulo de secreção dentro da orelha média. Isso acontece porque a criança... Cera? Não é cera. Não é a cera, é não outra é a cera. coisa. A cera tá lá fora, no Certo. ouvido externo. Aham. É líquido mesmo, é um catarrinho, digamos assim, na orelha média. Isso acontece por quê? Porque criança gripa muito, às vezes ela faz uma otite, aí ela trata a otite, parou a dor, mas o catarro ainda tá ali. Então, é uma causa de perda auditiva que passa desapercebido. Ou seja, é o perigo de quando o médico passa o medicamento. Por 7 dias... Não tomou direito, ou não voltou no retorno para ver se está tudo bem. Exatamente. Tá vendo, gente? Então, às vezes, isso passa desapercebido. Às vezes, os pais vão perceber porque a criança começou a ter uma dificuldade escolar, está desatenta na escola, ou ela começou muito... aumentando o volume da TV. Então, aí às vezes eu ouço os pais, nossa, mas ela fez o teste da orelhinha, por que? Porque isso pode ser adquirido. Então, entra essas outras causas. Na faixa etária pré-escolar, esta é a principal causa. Certo. Claro, temos outras, mas essa é a principal. E ao decorrer da vida, a gente vai tendo, igual no idoso, tem a questão da presbiacusia, que é a perda auditiva que vai acontecendo com a idade. Já é algo natural? Algo natural. E familiar também. Então, se você tem na família já alguém que tem a tendência a perder a audição, você já tem aí um pai que foi perdendo, já fique atento. Então, você já tem que acompanhar isso mais de perto. E, doutora, né? a surdez, isso falando de idade em geral, geralmente é por causa de alguma infecção que teve interno e que foi pro ouvido, como a senhora falou do líquido que fica lá? Aí vai depender muito do tipo de perda auditiva, do tipo de surdez, né? Como eu falei, a gente tem tantas causas, né? Então a gente precisa primeiro entender qual é a época. Agora, existe um vírus que pode? O Covid veio aí. A gente teve vários problemas de perda de audição. O vírus da cachumba, o vírus... Tem vários vírus aí que podem causar perda auditiva, né? Nós temos o citomegalovírus. Então, na verdade, quando você tem qualquer suspeita, precisa procurar o especialista para ver se pode ser desde um catarrinho, como nós brincamos aqui, né? Esse líquido na orelha média. Pode ser uma perda já do nervo, algo que já vai ser irreversível. Então, mas que você também pode tratar. Você pode usar um aparelho para amplificar. Se for uma perda profunda, nós temos o implante coclear. Então, de qualquer forma, o importante é o diagnóstico. Eu falo que hoje isso evoluiu muito dentro da otorrinolaringologia, né? Que é esses tratamentos, né? Como eu falei no início, antes a gente dava um diagnóstico, quem não ouvia, não ouvia. Hoje a gente tem aquela perda auditiva pré-lingual, que é aquele que já nasceu e vai precisar de ser submetido ao implante, e aquele que foi perdendo, como você me perguntou, ele nasceu, ouvia bem e foi perdendo, né? Então, tanto num extremo quanto no outro, existem possibilidades de reabilitação. Vai depender da causa. Entendi. E a gente tem costume de ir geralmente no clínico geral. O otorrino, quando que eu vou lembrar dele? Só quando eu tiver algum sintoma? Na verdade, hoje é recomendado uma visita, porque isso é um outro grande problema. Às vezes, os pais, por falta de orientação, falam, meu filho não está falando, meu filho não está ouvindo, eu vou na fonoaudióloga. Na verdade, a gente sempre precisa primeiro de um diagnóstico médico do otorrino, para depois iniciar esse tratamento. Quantas vezes a gente pega, infelizmente, crianças que estavam fazendo fonoterapia há 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas não tinha um diagnóstico. Se você não tem um diagnóstico, o tratamento não vai ser o adequado, né? Então, respondendo a sua pergunta, se eu tenho um problema de ouvido, eu tenho que ir no otorrinolaringologista, né? Doutora, ouvir é diferente de escutar, né? Mas tá tudo ligado ali, ó. Escutar o marido e a mulher e o marido também é importante, né? Por isso que é importante, ó, a gente tá prevenindo aí essa surdez. É por isso eu vou, daqui a pouquinho, inclusive, já vou deixar uma pergunta no ar que a senhora vai responder. A gente precisa limpar o ouvido? Não responda. Tá certo. Vamos aqui agora, né, falar com a nossa doutora que tá aqui, a doutora Melissa. Nome lindo igual a dona. Obrigada. Doutora, vamos tirar a dúvida agora. Aquela pergunta que não quer calar, eu posso limpar o meu ouvido?
Essa é uma pergunta frequente, né? A gente sempre brinca, o melhor jeito de limpar o ouvido é como? Como? Tem uma brincadeirinha entre os otorrinos com o cotovelo. Com o cotovelo? Não tem jeito de limpar. Porque não tem jeito de limpar. Então não pode limpar. A gente não deve limpar o ouvido, principalmente com cotonete. Ela até me corrigiu, que eu falei, não pode, não deve. Porque assim, o cotonete, a produção de cera, ela acontece na parte externa do ouvido, né? A gente tem uma produção ali e na tentativa de limpar, você acaba empurrando essa cera. Então, o cotonete, além dele poder gerar uma rolha, impactar essa cera e aproximar muito isso do tímpano, ele pode ser uma porta de entrada para uma otite externa. Então, assim, o recomendado é não utilizar. Às vezes, mas é aquela pessoa que tem muita cera, que fica até aquele amarelo e a pessoa olha e fala você vai assim, limpar externamente quando aí você pode. Toma banho. Mas sem o cotonete? Mas sem o cotonete. Essa é a questão, por isso que a gente brinca que é com o cotovelo. Não pode ser... Então, como que é? Tô no banho... Então, isso é uma coisa que os pais perguntam muito, né? Que gosta de limpar o nariz, o ouvido da criança. Aí eles têm costume de usar o cotonete neles e querem usar na criança também, né? A gente sempre brinca, na hora do banho, né? No bebê menor, pega a toalha, a fralda e limpa com o dedo aqui em volta onde você consegue, né? Porque a cera, ela migra pra fora. Então, você vai, na tentativa de limpar, você devolve ela pra dentro. Você empurra. E tem pessoas que produzem mais. Quem produz muita cera acaba muitas vezes precisando de realmente fazer uma limpeza de tempo em tempo. Mas isso tem que ser feito da forma adequada, né? Tá, entendi. Agora a gente tem uma pergunta do Carlos Ferreira Coari, lá do Amazonas. Ele falou que houve um zumbido no ouvido. O que é isso? Então, e o que fazer, né? O zumbido, muitas vezes, é um sintoma que vem da parte interna do ouvido, né? Da orelha média. Então, quando a gente tem um paciente com zumbido, a primeira coisa que ele precisa é fazer uma avaliação auditiva. Que isso pode ser um dos sintomas dele estar com uma perda auditiva. Pode se iniciar com um zumbido. Claro que não é, né? Esse é um sintoma, então ele vai precisar de investigar. Procure, Carlos, aí, um otorrinolaringologista para você fazer uma avaliação, fazer uma audiometria e entender, né, o motivo aí desse seu ruído, né, que a gente chama de zumbido. Ouvir música alta. Esse é um outro problema. Nós falamos aí dos novinhos, né, dos bebês, dos idosos, aí vamos entrar nos adolescentes, né, que hoje usam muito fone de ouvido. Inclusive eu tô com um aqui, ó, gente, ó, mas eu fico escutando a voz da minha diretora aqui, ó, da Juliana, ela fica gritando aqui comigo, vocês escutam. Mas então, hoje a gente sabe, né, que a exposição ao ruído, né, a gente tem ali um controle, tanto que hoje em empresas, né, que tem um ruído externo, é necessário usar o protetor auricular, porque a exposição ao ruído pode levar a uma perda auditiva que a gente chama de PAIR, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. E isso é irreversível. Então, o que a gente tem orientado para os adolescentes, né, é a preocupação com o volume. O volume. Né? E também de tempo de exposição. Ouviu, né? Então, isso vale aí, né? Não é que não pode, a gente sabe que os adolescentes gostam, mas controlar, né? Pedir para os pais estarem atentos com esse controle do volume, né? E com o tempo de exposição. Combinado. Doutora, quero agradecer. Obrigada, viu, pela presença da senhora. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que tem muitas perguntas que não deu tempo de fazer, mas a gente vai fazer depois em outra oportunidade.